Como avaliar o nosso idoso? Primeiramente, o primeiro contato é acolher o nosso idoso e já realizar aquela conversa estruturada que podemos chamar de anamnese, a entrevista clínica com o nosso idoso. Essa é a nossa parte técnica, que deve ser feita com muita clareza e também de forma tranquila para não parecermos tão técnicos com perguntas prontas. Esta é a primeira impressão que temos que nos envolver e estarmos abertos para que o idoso se sinta à vontade e já comece a perceber que pode contar com nós, terapeutas. De modo geral, os roteiros de anamnese são compostos de alguns itens, alguns tópicos, como os dados pessoais, motivos do atendimento, queixas, escolaridade do idoso, a sua profissão exercida, a sua condição socioeconômica, hábitos de vida, a sua história clínica, se tem doenças crônicas e quais, a sua condição de saúde atual, o seu humor, o seu comportamento atual e também como era o comportamento e o humor no passado. E a segunda etapa é o uso dos testes de rastreio cognitivo, sendo ele o mais utilizado o mini exame de estado mental. Este teste pode identificar a possibilidade de um possível comprometimento cognitivo. Este teste ele é de simples e rápida aplicação, pois com apenas 10 minutos de teste já podemos ter uma ideia de como estão as funções cognitivas do nosso idoso, pois ele permite a quantificação do declínio cognitivo e também ele sugere quais as funções cognitivas podem estar comprometidas. Outro teste que podemos utilizar é o teste do desenho do relógio, que atualmente ele é amplamente utilizado como um teste de rastreio cognitivo de simples aplicação e também de rápida execução, que ele pode estar avaliando diversas funções cognitivas, como a memória, as funções executivas e também a compreensão verbal. Por avaliar a memória e outras funções, este teste é aplicado em idosos com suspeita de síndrome demencial, auxiliando na investigação diagnóstica. Os sinais de declínio cognitivo que podemos identificar neste teste ficam bem evidentes no momento em que o nosso idoso indica de maneira inadequada um horário, principalmente quando se exige o horário das 11 horas e 10 minutos, em que é necessário um pensamento mais abstrato para a execução dessa tarefa. Podemos verificar que muitos pacientes com demência não conseguem executar este horário exigido, que é o horário de 11 horas e 10 minutos, onde o idoso terá que colocar, por exemplo, o ponteiro menor das horas no número 11 e o ponteiro maior dos minutos no número 2. Este já é considerado um pensamento mais abstrato e que muitos idosos que apresentam algum comprometimento cognitivo já conseguimos perceber os sinais de dificuldades nestes idosos. Outro teste que podemos utilizar é o teste de fluência verbal, que é considerado de ampla aplicação e também ele é de muito rápida execução, em que é solicitado ao idoso que fale o maior número de palavras dentro de cada categoria exigida. Por exemplo, o maior número de frutas ou animais em 1 minuto. Pontuamos as respostas, mas não se consideram também as repetições na hora de fazer esse teste. O teste de fluência verbal ele avalia vários domínios cognitivos, como a memória operacional, a linguagem, a capacidade de organização e sequenciamento. Pessoal, estes testes dependem muito do nível de escolaridade, sendo dessa forma muito necessário estarmos atentos a todas as etapas da nossa avaliação para nós sermos mais assertivos durante o nosso atendimento. Concluindo, para termos sucesso no nosso primeiro contato com o idoso, nós temos que ter a capacidade
de estarmos dispostos a ouvir, a compreender o que o nosso idoso está sentindo, também levar em consideração este sentimento e se colocar no lugar deste idoso. Portanto, colegas terapeutas, além da parte técnica da entrevista estruturada e também dos testes de rastreio, nós buscamos entender e compreender os sentimentos deste idoso, que muitas vezes passa por uma compreensão muito além da comunicação verbal, pois nem sempre estes idosos eles irão expressar aquilo que estão sentindo por palavras, mas podemos observar também a expressão do idoso por gestos e expressões faciais, e isso requer que nós estejamos em sintonia com seu comportamento, as suas emoções, as suas palavras, para assim entendermos e interpretar todas essas demonstrações com muita habilidade.